canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo que eu recebi muito interessante de Dr. Ivan Capelato. Ele é psicólogo, psicoterapeuta de crianças e ele trouxe um assunto muito interessante sobre frustração. E tem algo que ele fala no vídeo, que está aí linkado para vocês assistirem, que eu achei muito interessante, que é sobre essa ideia, na verdade, dessa frustração, que a criança não pode ser frustrada, né? Isso é um pensamento que vem de 70 e vem ganhando espaço. Nós estamos em 2018 e ele hoje cresceu enormemente, com quase 40 anos. No que na verdade, se tinha uma ideia de diálogo das crianças, uma coisa mais ou menos assim. A evolução é mais ou menos assim. Antigamente, a gente tinha, vocês estão vendo eu? Isso, uma autoridade desse tamanho aqui. Aqui estou eu, a autoridade da criança. E de repente a psicologia pediu que a gente estivesse à altura da criança e falasse com ela no mesmo nível, para que ela entendesse e para que ela fosse acolhida. Mas hoje, infelizmente, dá licença aqui, viu? A gente tá aqui embaixo, ó. A criança lá em cima e a gente aqui embaixo, de cabecinha baixa. Como é que vai ser, hein? Me conta aí como é que vai ser. Então, assim, eu como terapeuta ocupacional que venho acompanhando ao longo desses anos, não são 40 não, é menos, viu, gente? Pelo amor de Deus. Venho acompanhando toda essa evolução, digamos assim, do que tem acontecido, eu tenho me preocupado muito com isso. E existem algumas coisas da qual eu não concordo. Então, por isso que a ideia de fazer o canal, a ideia de estar falando com vocês, para mim, foi muito reveladora para mim, tranquila estar podendo conversar com vocês sobre isso. No vídeo de Ivan, ele fala muito sobre esse cuidado e esse medo que as pessoas têm de frustrar uma criança, né? E eu sempre me perguntei, quem não foi frustrado? Quem nunca ouviu um não? Quem na vida inteira nunca teve nãos? E como diz a minha mãe, a gente tem muito mais nãos do que sims, a vida tem muito mais de espinhos do que de rosas. E aí eu vou trazer para vocês essa série que é Você Planta o que Você Colhe. Qual é a dificuldade? Na verdade, hoje os resultados que a gente tem de tudo isso que foi construído de 70 para cá, do diálogo, que passou da autoridade para o nivelamento e o rebaixamento dos adultos, tem sido catastrófico. As famílias estão perdidas e estão repassando essa responsabilidade para a escola, que infelizmente recua por medo de uma série de situações com o Ministério Público, queixas na Justiça, medo de ser inclusive mal visto na sociedade, se lançar uma fofoca em relação à escola que é muito prejudicial, enfim, uma série de situações que estão envolvidas nisso aí. A escola tem recuado em muitas situações e tem se omitido em relação a esse comportamento das crianças que necessitam de um olhar e de um amparo maior. Qual o medo de frustrar? Quem aqui, por favor, do vídeo, joga uma pedra em mim que não está morto porque se frustrou? Quem? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. A frustração faz parte da vida. A gente aprender com a diversidade é que faz a gente crescer. A gente crescer diante dos problemas é que fazem a gente crescer. Eu ouvi há muitos anos atrás uma coisa muito interessante de um filósofo que falou sobre a nossa bandeira, ordem e progresso, algo que até hoje eu penso muito. E ele jogou pra gente no público e disse, como que algum país pode ir pra frente com ordem e progresso estampado, uma forma neurolinguística de pensar, que vai pra frente dessa forma, ordem e progresso? Não vai. Tem que ter um certo tumulto, tem que existir um certo conflito para que as coisas cresçam, para que as coisas aconteçam. É verdade. E é verdade. Não precisa ser uma guerra, gente. Não precisa ser um conflito de violência nem de agressividade. Mas um conflito próprio. Um conflito onde eu sou ou não sou. E não sei quem sou. Ser ou não ser, eis a questão. A vida inteira nós tivemos isso. Então, onde que a frustração ela é um mal? Aonde que se frustrar, na verdade, é pernicioso? Não é. Não é de forma nenhuma, muito pelo contrário, é o que me faz ter metas, é o que me faz ter porquês, e como diz Franklin da logoterapia, eu preciso de um porquê para viver, porque eu vou achar um como, e as crianças precisam disso. Então, nós vamos nos tornar adultos, nós somos crianças, adolescentes e adultos. Quando eu chego na fase da adolescência, onde existe uma série de situações dentro dessa perspectiva de frustração, onde é que vai lá? Então os hormônios chegando, começa a disparar, a gente começa a ficar independente, pai e mãe,
quadrado, não é VAP não, viu gente? Não é VAR não. É quadrado, tá por fora, não entende de nada, tá sem entender o que eu que sei de tudo, eu que domino. A gente é o dono do mundo na adolescência. E de repente, durante esse tempo que eu andei recebendo dos meus pais informações, até 13, 14 anos, onde eu era subjugado mesmo, no intuito de entender os valores, de entender a autoridade, de ser sim mantido e inclusive dever obediência aos meus pais, eu agora vou poder questionar. Eu vou poder conflituar, eu vou poder ir de encontro a isso, eu posso, porque eu sou adolescente, mas eu não preciso criar uma guerra para isso. Eu ouço várias coisas dos adolescentes. Eu hoje sou o que sou, eu agradeço a mim, porque meu pai e minha mãe não interferiram. Eu não concordo com nada que eles dizem. Eu não acho que eles estão certos. Eu acho que eles estão por fora. Faz parte, quem não disse isso? Cada um no seu tempo, quem não disse isso? E de repente, quando chega na adolescência, onde ele nunca foi frustrado, onde ele nunca recebeu, na verdade, o conflito que ele deveria ter, todo momento dele agora explodir com como ele sabe fazer isso, que foi ensinado durante esse período, ele sabe se defender, ele sabe correr atrás, ele sabe ter metas, ele tá pelo menos imaginando aonde ele quer chegar, e naquele momento, aquela luta interna com os pais, não existe. Não existe porque ele nunca se frustrou, porque pai e mãe balançou a cabeça para ele para tudo, disse que ele estava certo o tempo inteiro a mão passou pela cabeça. Quem é esse sujeito? Um sujeito que vai pra rua, gente. Um sujeito que vai pra rua se meter com quem não deve, com quem não presta. Infelizmente, porta aberta para as drogas. A gente tá o tempo inteiro, drogas não, paz e amor contra as drogas, vamos acabar com isso, tudo que a gente quiser imaginar. E de repente os nossos filhos estão entregues a eles porque a gente não ensinou eles a dizer não. Porque eu não queria frustrar meus filhos, porque dá trauma. É o trauma que faz a gente crescer, é o trauma que faz a gente parar para pensar. É ele que faz a gente repensar e refletir. Nós chegamos nesse momento numa sociedade traumatizada. De 70 para cá, as pessoas resolveram dizer sim e abrirem mão dos seus valores, e cada dia que passa, o laissez-faire na relação da educação é muito grande. Onde a gente vai parar? Nesse vídeo, Ivan fala sobre repensar isso. De que agora o mundo está vendo o resultado e que está na hora de parar para pensar que não dá para continuar assim. Graças a Deus, gente, alguém está começando a pensar sobre isso. Eu não quero morrer sem ver que a gente retomou determinados valores, e o quanto essas crianças hoje, no meu decorrer da minha vida profissional, eu vejo crianças com olhar triste. Crianças que não tem alegria, que o tempo inteiro passam por situações ruins, porque quando chega na escola, a gente tem rotina, tem hora de entrar, tem hora de rodinha, tem hora de lanchar, tem hora de recreio, tem hora de voltar, tem hora de sair, tem nãos para tudo isso. E de repente, é uma criança que vive em conflito o tempo inteiro na escola e que não é compreendida. Não é compreendida porque em casa se deixa fazer tudo. Tem um exemplo bem interessante que eu falo muito nas minhas palestras, que eu gosto muito desse exemplo para vocês entenderem o quanto a criança, ela precisa de estímulos e de limites, e o quanto tudo que acontece na escola é reflexo do que acontece em casa. A gente vai fazer um vídeo sobre nós somos telespectadores, e vou falar direitinho sobre isso para vocês. Esse é um exemplo muito interessante porque a criança chegou na escola nesse dia, na hora do recreio, e ela simplesmente Tava lanchando, pegou o lanche e jogou todo pra cima. E o lanche caiu todo no chão. A professora tomou um susto e não entendeu porque ela não tinha esse costume de fazer isso. E a criança saiu de onde estava e foi pro chão, ficar de quatro e comer com a boca. Como se fosse um bichinho. A professora achou aquilo inusitado, né? No mínimo, um absurdo. Disse, não, meu filho, não é assim que se come. Você tem que sentar pra comer. Qual é a obrigação da prova? Cata tudo e joga fora? Eu acho que é o mínimo que você pode esperar. E providenciou outro lanche para ele e ele sentou. Pense nessa criança. O que aconteceu com ela? Primeiro, ela não entendeu por que ela não podia mais fazer isso. E por que ela não entendeu isso? Porque quando a mãe chegou e a professora falou para ela também não entendeu o que tinha acontecido. Quando chegou em casa, foi conversar com a avó, onde a criança tinha passado a tarde anterior. E a avó deu risada e disse, oh Deus, deve ter sido por causa da brincadeira de ontem, que ele jogou tudo pra cima e disse que era um cachorro e que ia comer. Um minuto de silêncio, né, gente? Aí você vai pensar assim,
É uma brincadeira dele? É. A criança tem direitos de brincar? Tem. Qual é a obrigação do adulto, seja ele quem for nessa instância? Não. Comida, quando cai no chão, se joga fora. Você não é bicho para comer de 4, muito menos tua boca no chão. Terceiro, vamos sentar que isso é falta de educação. No entanto, essa avó deixou, gente. Ela deixou. E o que aconteceu no outro dia? Ele quis trazer essa grande experiência que ele fez, tcharam, em casa, uhul! E o que a professora fez? Pá! Cortou. Vocês entendem de que esse não, que não é dito em casa, e esse medo de não frustrar, vai acontecer em algum lugar? Como é que fica essa criança? Essa avó deixou, essa pró não deixa, quem é chata, quem não é, quem é bom, quem não é, o que é certo, o que é errado? Como é que fica a cabeça dessa criança? Onde é que está o medo da frustração? Se isso leva a um nível de frustração, tanto na infância quanto na adolescência, permissivos. Onde é que leva o comportamento e como é que vai ser a conduta e o caráter desse sujeito futuramente? Se ele não sabe para que lado ele segue. Se a escola que é chata e corta a grande experiência dele, ou a avó que deixa ele virar um cachorro e comer no chão. Entenderam? Eu quero que vocês reflitam muito sobre tudo isso. Assistam o link de Ivan Capelato, que ele fala sobre... Inclusive, hoje chegou o momento de revermos isso, os resultados. A gente colhe aquilo que a gente planta, mas não esqueçam que o plantio, gente, ele é opcional. A colheita vai ser obrigatória. Nós estamos falando de gente. E quando a gente chegar na adolescência, não adianta bater na porta dos psicólogos, porque não dá para meter na cabeça da criança que tudo que seu pai fez durante esse tempo inteiro foi errado. Vocês querem que a gente faça isso com vocês? Então não permitam isso. Não façam uma coisa errada. Retomem os conselhos e os valores que vocês ouvem. Retomem toda essa situação de limite necessária por conta da questão neurológica, por conta da questão da saúde mental, porque isso é uma questão de saúde mental. Saber ouvir não, gente, é uma questão de saúde mental. Porque se eu sei ouvir, eu vou saber dizer. Eu não vou ser um indivíduo, um adulto permissivo. Eu não vou ser um adulto inseguro. Eu não vou ser um adulto sem caráter, onde eu falo uma coisa aqui e faço outra amanhã. Onde eu vou ser um adulto conflituoso, que eu não sei para que lado eu vou. Eu começo desde cedo. Então vamos pensar, vamos refletir muito sobre isso. Vamos fazer esse link aí com o Ivan Capelato, porque eu acho muito interessante que a gente está ouvindo várias pessoas falando sobre esse mesmo tema. E a gente tem vários outros autores, e eu vou trazer vários outros autores aqui para vocês, porque a gente precisa tá juntando força, juntando voz, juntando mão. O Brasil precisa da gente, essas crianças. Lá, gente, valeu, beijo, ó, like, inscreva-se, assistam os vídeos, façam um comentário, se não gostaram, se gostaram, tragam suas ideias, que a gente vai continuar ouvindo vocês aqui e trazendo essas informações. Beijo do pé de galinha para vocês.